Uma boneca é muito mais do que feltros, linhas, costura e enchimentos. Cada pontinho costurado é a construção de algo novo. Você costura sonhos, desejos, conquistas, possibilidades. Uma boneca ou boneco de feltro geram lembranças, sentimentos e conexões. Elas têm o poder de transportar qualquer pessoa para as mais diferentes sensações e permitem que com as nossas mãos levemos mais leveza, felicidade e amor para os seus dias. Quando tocamos em algo, nós deixamos as nossas impressões digitais. Mas quando tocamos a vida das pessoas, nós deixamos a nossa identidade. E cá para nós, a vida é boa demais quando estamos felizes, não é verdade? Mas ela é muito melhor quando podemos levar felicidade para a vida de outras pessoas. Olá, seja muito bem-vinda! Esse é o nosso workshop Bonecar com Feltro. Eu sou Lorena Vezzoni e vou te mostrar em uma série de aulas como você pode se tornar uma expert na confecção de bonecas e bonecos de feltro. E você vai conseguir confeccionar a boneca que você desejar através de um método simples e eficaz que vai te ensinar técnicas inéditas para a confecção das suas bonecas, mesmo que você não tenha costurado nada no feltro. Nesse workshop, você também já vai colocar a mão no feltro e vai aprender a realizar uma harmonização facial de bonecas. Mas o que seria então essa harmonização facial? Eu vou te ensinar como você vai posicionar corretamente olhos, boca, nariz, sobrancelha, orelhas, tudo para deixar o rostinho das suas bonecas lindo, tá? E para isso, você também já vai aprender técnicas inéditas. Por quê? Eu falo que o rostinho das nossas bonecas, ele é o cartão de visita da nossa peça. É para lá, né, que os olhares se voltam, é aquele olhar à primeira vista que a gente fala, né? Então a gente quer o quê? Que as pessoas se apaixonem, tenham aquele amor à primeira vista pelas nossas bonecas. E agora eu quero que você aprenda, através dessa aula, sobre a oportunidade e as conexões afetivas que as bonecas e os bonecos eles geram. E para isso, eu separei uma reportagem que foi ao ar recentemente no Fantástico, onde você vai poder ver com seus próprios olhos sobre a oportunidade e a conexão afetiva. Imagine ganhar uma companhia do seu jeitinho para ficar coladinho em você durante todo o tratamento. Olha que ideia bacana! Aí a hora que a tia falar para vocês falarem, daí vocês vão falar, tá bom? Tá bom, Léo, eu vou obedecer. E você vai? Tá bom, Léo, eu obedeço. Então me dá um abraço. O recado do Léo diz tudo. O assunto é sério, mas por aqui é tratado de forma lúdica e com a delicadeza que a situação pede. Olha o que eu trouxe para você colocar no seu. O Centro Boldrini, em Campinas, é referência no tratamento de câncer infantil no Brasil. E neste fim de ano, as crianças ganharam um presente muito especial. Bonecos feitos à mão, que são verdadeiras miniaturas de cada uma delas. Ficou muito linda, muito perfeita, eu amei de verdade, parece igual eu. A responsável pelo brilho nos olhos da garotada, coincidentemente, tem nome de boneca de pano. A Emília confecciona os bonecos com a ajuda da mãe. A ideia é que eles se vejam representados, né? Porque às vezes é difícil nessa fase, tem a questão da perda do cabelo ou algumas diferenças físicas. Então é para que eles não se sintam excluídos mesmos, seja qual for a característica física. Quando eu vi o boneco, eu gostei muito, porque era igualzinho eu. O Léo frequenta o hospital desde os 3 anos e já tem 2 Léozinhos. Isso daqui é como um
um companheirismo pra mim, né? Pra, sabe, não se sentir sozinha. O lúdico, como tudo aquilo que dá prazer, pode ser na música, na arte, é uma ferramenta indispensável para a criança tolerar o desagravo de ter uma doença, de não poder ir para a escola. Esse boneco aqui também já tem dono. O Luiz Otávio gosta desse personagem, sempre usa um tênis amarelo e ele tem um protetor para o catéter da quimioterapia. O Luiz Otávio não pôde participar da cerimônia de entrega dos bonecos porque está fazendo quimioterapia nesse momento. Você que é o Luiz Otávio? Sim. Eu já imaginei, ó. Nossa, muito legal. O que você achou? Parece você um pouquinho? Parece. As irmãs Suelen e Larissa nem percebem, mas sutilmente também trazem para a brincadeira em casa um pouquinho da realidade vivida no hospital. Oi, doutora. A Suelen precisou amputar uma perna no ano passado, mas está curada. Eu gostei muito. Muito. Achou parecida com você? Sim, Muito ou pouco? muito. Você sentiu que fez diferença isso pra ela? Ter uma boneca com a qual ela se identificou? Fez. O que mudou, assim? Que assim, ela vê, né, que não é só ela, né, que tem várias pessoas assim, né, e pode ter uma vida normal, né. A Larissa ainda está fazendo tratamento. Eu vou fazer físico com ela. Você vai fazer físio com ela. E ela vai fazer todos os exercícios igual a você? É. Muitos me relataram que eles trazem para internação um boneco para fazer companhia. Isso é muito legal, porque também assim, eles têm o tubinho de alimentação, ou tem o soro, e eles gostam de representar isso no boneco. Então, conforme eles vão evoluindo e vão mudando as fases do tratamento, eles fazem o boneco também mudar. A Maísa, por exemplo, ganhou a primeira boneca dela quando começou o tratamento. Mas alguns meses depois, ela precisou fazer uma cirurgia na bochecha e decidiu procurar a tia Emília. Ela mandou uma mensagem e falou: tia, só que agora a Maisinha não vai mais ser parecida comigo, porque eu vou ter que operar. Aí eu falei: como assim ela não vai mais ser parecida? Porque agora eu vou ter uma cicatriz, eu vou operar na semana que vem, e daí o que eu faço com ela? Ela tem que operar também. O que você pediu pra ela? Eu pedi uma cirurgia que fosse um pouco igual a minha, mais ou menos. Vestida de médica e com todo o aparato necessário, Emília fez a cirurgia na boneca. É impactante, né? A gente cortou e deu os pontos lá, e para outras pessoas podia não ter valor, mas ela ficou muito feliz com a bonequinha, que ficou com toda a cicatriz e a linha preta. Agora, a Emília e a Maísa voltaram a se encontrar por um ótimo motivo. Na semana passada, ela me mandou mensagem que ela tinha terminado a químio. E ela sarou, terminou, fez a última. Para marcar o fim do tratamento, a Emília fez uma nova boneca. Maísa e Maisinha estão curadas. A cicatriz deu lugar ao sorriso. Vai ter mais uma boneca? A terceira, com cabelinho. Essa foi uma reportagem emocionante, não é mesmo? Foi ali de encher os nossos olhos. Mas essa conexão, né, afetiva que a gente viu na reportagem entre os bonecos e as crianças, eu quero falar mais profundamente sobre ela, né, no decorrer da aula. Agora eu quero falar mais para você sobre a oportunidade por detrás aí da confecção de bonecas e bonecos de feltro. Por quê? Porque essas peças, elas são as peças mais procuradas dentro do artesanato em feltro. E para comprovar isso que eu estou falando para você, eu trouxe uma pesquisa que eu fiz recentemente, onde mostra que as bonecas e os bonecos de feltro, eles estão aí em primeiro lugar na procura, então, em relação ao artesanato em feltro. E se você ainda tem dúvidas, né, em relação à oportunidade por detrás dessas bonecas, eu vou te fazer uma proposta. É o seguinte: ao final dessa aula, você pode entrar no perfil de alguma rede social, né, de alguma artesã que trabalha com artesanato em feltro, e você vai percorrer os produtos que ela tem postado, né, que ela tem confeccionado. Eu posso te garantir que 90% das peças vão estar relacionadas com bonecas e bonecos de feltro.
Eu mesmo, quando iniciei no artesanato, eu iniciei pela confecção de uma boneca, porque eu queria decorar o quartinho da minha filha. Então, eu fui ali pesquisar na internet, encontrei a foto de uma boneca que eu achei muito linda, comprei alguns materiais e tentei fazer essa boneca, vi alguns vídeos e tentei fazer essa boneca. E lógico que eu tive muitas dificuldades, porque eu achava que era só comprar o material, ver os vídeos, que a boneca ia sair linda como eu tinha visto na foto. E não é bem assim, né? Talvez isso até tenha acontecido já com você também. Fiz essa boneca, ela tem, lógico que teve vários defeitos, né, na confecção, porém eu fiquei encantada com o resultado e com o que o feltro ele poderia me proporcionar, porque eu vi que existia uma versatilidade muito grande para se trabalhar com esse material. Então eu me aventurei, peguei ali o resto das minhas economias, investi em mais material, fui confeccionando outras peças e presenteando. Depois eu criei uma lojinha e recebi as minhas primeiras encomendas. E a partir do momento que eu fui confeccionando, né, as minhas bonecas e os meus bonecos, eu fui encontrando muitas dificuldades, coisas que me causavam muita frustração, como, por exemplo, né, eu não conseguia deixar um rosto harmonioso, simétrico, um olho ficava mais para cima que o outro, a minha sobrancelha às vezes ficava muito juntinha, muito perto também das pérolas que a gente usa para olhos, a boca, né, quando eu preenchia a minha peça, aquela boca ela caía muito para baixo, né, quase sumia do rosto do meu boneco, né, então o acabamento também ficava muito prejudicado, preenchimento, eu nunca sabia se meu preenchimento estava certo, se eu preenchi demais, se eu preenchi de menos, então foram situações que foram me causando muita frustração quando eu finalizava a minha peça, eu sentia que eu queria melhorar o meu trabalho. Também tinha aquela questão de não conseguir deixar a minha peça em pé sozinha, ficava ali aquela peça bambeando, e isso também me causava muita frustração. Até que eu recebi uma encomenda de uma decoradora de festas, que ela me pediu para fazer um pequeno príncipe para ela decorar uma festa. E ali eu fui fazendo esse pequeno príncipe, e pensei que eu podia fazer o quê? Aumentar o tamanho do pé do meu boneco para ver se eu conseguia estabilizar esse boneco para ele não ficar bambeando. Fiz a peça, coloquei pés enormes, aqueles sapatos enormes. E para o meu desgosto, né, esses pés enormes não resolveram o problema de deixar essa peça bambeando. Nesse boneco, eu também usei o arame para sustentar a cabeça. Você pode perceber na foto que ele ficou com um rosto que não ficou muito simétrico, um olho ficou mais para cima. Então, isso me causou também muita frustração. E eu fiquei muito preocupada e insegura de entregar essa peça justamente pelo fato dela ter ficado bambeando. E eu sabia que ela ia decorar uma mesa de festa infantil. E aí eu fiquei, gente, se alguém esbarra na mesa e esse boneco cai porque ele não tá firme o suficiente, né? Não tá aquele boneco que é seguro. E aquilo me gerou tanto desgosto, tanta frustração, que eu pensei o seguinte, não, a partir desse momento eu não quero mais isso para mim, sabe? Eu não quero mais passar por isso, eu não preciso passar por isso, eu quero sentir satisfação no trabalho que eu estou entregando. E foi a partir dali que as próximas encomendas que eu recebi, eu comecei a desenvolver as minhas próprias técnicas, desenvolver os meus próprios bonecos, criei um método de realizar essas peças, esses bonecos, né? E fui então confeccionando as minhas próprias peças. E porque eu sabia exatamente o que eu precisava modificar para não ter mais aquelas frustrações que eu tinha. Então, eu fui modificando, fui criando a minha própria forma de fazer, o meu método de fazer as minhas bonecas. E isso foi dando um resultado muito bom, porque eu vi que existiu ali uma procura muito grande depois para pessoas querendo comprar as minhas bonecas. Porque esse método foi trazendo bonecas diferenciadas, né? E por conta desse método, eu também recebi convites para participar de programas de TV, para participar, dar aula na Mega Artesanal,
grandes plataformas de ensino, cursos presenciais. Então, por conta desse método, né, eu consegui levar a minha arte a um número muito maior de pessoas. E também, depois de um certo tempo, existiu aquela procura de artesãs, né, querendo que eu ensinasse a elas a confecção dessas minhas bonecas. E ali, então, eu percebi que existia muitas artesãs, e existem ainda, né, muitas artesãs que cometem os mesmos erros que eu cometia, né, que é o quê? Não consegui deixar um rostinho simétrico, né, com proporções de olhos, boca adequados para cada tamanho de rosto. Não consegui preencher a peça adequadamente, ou preenche demais ou preenche de menos. Não consegue estruturar o corpo e a cabeça sem ter que usar palitos e arames. Não consegue deixar o boneco e a boneca de pé sozinhos, firmes, sustentados, né, sem ficar bambeando. Então, tudo isso gera desânimo, gera aquele sentimento de desvalorização, né? Incomoda muito a gente finalizar uma peça e não gostar do nosso resultado. Então, eu acredito que nenhuma artesã ela precisa passar por isso, tá? A gente precisa o quê? Sim, se sentir segura, se sentir valorizada, se sentir satisfeita com o trabalho que a gente está desenvolvendo. E para dar fim a todos esses problemas, existe o quê? A especialização. Porque quando você se especializa, você abre muitas oportunidades para o seu artesanato, para as suas peças, né? Para a confecção das suas bonecas. Quais são essas oportunidades que se abrem para você quando você se especializa? O primeiro ponto é que você consegue conhecer mais a fundo quem é o seu potencial cliente, quem é a pessoa que realmente vai querer comprar as suas bonecas e os seus bonecos. E também os locais que você pode vender essas peças. Então, quem são os nossos potenciais clientes? As pessoas que podem comprar as nossas bonecas. São as mães, são as decoradoras de festa, são as avós, são os profissionais autônomos, médicos, fisioterapeutas, veterinários, são os donos de loja, essas lojas que têm mascote, você pode realizar a confecção dos mascotes dessas empresas, né? Então você tem ali a oportunidade de vender os seus bonecos para um número muito grande de pessoas. E aonde você pode vender as suas bonecas, os seus bonecos? Primeiro ponto, você pode vender na internet. A internet, gente, ela é a rua mais movimentada do mundo. Todo mundo está conectado à internet, sabe? As pessoas estão o tempo todo ali na internet. E você pode vender também em lojas de brinquedo, em lojas de decoração, em feiras livres, em escolas, em grupos de WhatsApp, Facebook, grupos de mães, por exemplo, grupos de médicos. Então, você também consegue ter uma visão mais detalhada, né, de onde você pode colocar ali a foto do seu produto para as pessoas vão se interessar. O segundo ponto é que quando a gente se especializa, a gente se torna mais ágil na produção. Quando a gente se torna mais ágil na produção, a gente ganha tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Por quê? Quando a gente está confeccionando uma boneca ou um boneco, que a gente tem dúvidas, o que acontece? A gente tem que parar a confecção para tirar essas dúvidas. Quando você tem conhecimento específico, você não precisa ficar parando, porque você sabe exatamente o que você precisa fazer. Então, a sua produção ela se torna mais ágil. E aí, consequentemente, você ganha mais tempo para você, para os seus filhos, para a sua família, para você descansar, para você se desejar pegar mais encomendas. Então, é muito importante essa questão da agilidade. O terceiro ponto é que você amplifica as suas técnicas e consegue desenvolver bonecas novas sem depender necessariamente de um passo a passo de outras pessoas. Por quê? Quanto mais conhecimento específico você tem, mais fácil se torna você desenvolver bonecas novas. Eu gosto de dizer que o conhecimento ele é libertador. E para esse ponto específico, ele se encaixa perfeitamente.
Porque quem é que não quer ter a liberdade de poder confeccionar a sua própria boneca sozinha, não é mesmo? E isso, a especialização, ela te proporciona. Por quê? Porque você vai ter conhecimento específico, você vai dominar as técnicas, você vai saber aplicar os moldes, você vai conseguir personalizar bonecos, porque você realmente vai dominar, né, tudo ali que engloba a confecção de bonecas e bonecos de feltro. Quarto ponto é que você vai estar à frente na confecção do produto mais procurado dentro do artesanato em feltro. Como eu mostrei no início da nossa aula, né, aquela pesquisa que aponta justamente que as bonecas e os bonecos de feltro, eles estão ali no número 1, né, dessa pesquisa. Você, se tornando uma expert, vai estar à linha de frente na produção dessas peças. E o que acontece? Né? As pessoas elas não vão ter dúvidas se o seu produto é bom, se você é a pessoa mais indicada para confeccionar uma boneca para elas, porque você vai ter como mostrar diferentes trabalhos que você está realizando, com peças, né, de diferentes tamanhos, diferentes formas. Isso vai fazer com que você se torne uma referência nesse produto, que é o produto mais procurado dentro do artesanato em feltro. Nosso quinto e último ponto é que quando você se torna uma especialista, você consegue gerar com muito mais ênfase aquela conexão afetiva, né, através dos seus bonecos e das suas bonecas. Como a gente viu, né, na reportagem, essa conexão afetiva ela é poderosíssima. E é por isso que eu quero que você entenda muito bem sobre essa conexão. Por quê? Quando a gente tem um produto que une a conexão afetiva mais o produto mais procurado no artesanato em feltro, a gente tem o que eu chamo de a maior oportunidade. Por quê? Porque a conexão afetiva, quando você faz um produto que ela se conecta, né, emocionalmente às pessoas, ela olha para o seu produto e ela já consegue enxergar o valor que o seu produto tem, né? E esse valor, ele faz com que a pessoa ela entenda o porquê de ter o seu produto. Então, é algo muito poderoso. Um boneco, né, e uma boneca, eles não entregam apenas aquele feltro, aquele enchimento, né, aquele acabamento. A gente consegue entregar, através das nossas bonecas, aquele acolhimento, aquela segurança, como a gente viu no vídeo, por exemplo, das crianças que levavam, né, os seus bonecos para fazer a quimioterapia junto com elas. Para quê? Porque elas se sentiam acolhidas, elas se sentiam seguras abraçando aquela peça. Então, a gente entrega o amor, a conquista, a superação. A gente entrega também o resgate de memórias da infância. Inclusive, eu vou até dar o exemplo aqui do que aconteceu comigo. A minha primeira boneca, Chiquinha, que eu fiz para presentear, né, uma artesã que a gente tinha, então, aquele grupinho que fazia um amigo secreto do mundo do feltro. Então, eu tirei ela e ela queria receber de presente, né, alguma peça que remetesse à infância, e ela gostava muito da série do Chaves e também do Mário. Então eu fiz a boneca da Chiquinha, embalei tudo bonitinho, mandei para o correio para ela. E eu recebi um áudio extremamente emocionado dela me relatando, né, que quando ela abriu aquele pacote, ela viu a boneca, ela conseguiu sentir todo o amor que eu tinha, né, oferecido naquela boneca para ela. Ela também conseguiu resgatar as memórias que ela tinha de infância quando ela assistia a série, né, na casa dos avós. Então, fez com que ela lembrasse também dessa infância dela na casa dos avós. Então, foi um resgate, né, uma conexão afetiva, emocional, que fez com que ela se emocionasse, me mandasse uma mensagem emocionada, me emocionasse também.
Eu lembro também que ela depois deixou uma mensagem escrita falando que todas as vezes que ela olhava para aquela boneca, ela se lembrava de mim. Então, quando você consegue fazer essa conexão, sabe, entre o seu boneco e a pessoa que recebe, a pessoa não vai olhar apenas para o boneco, ela vai olhar para o boneco e lembrar também de você, né? Porque você conseguiu gerar nela essa conexão tão forte. E somente os bonecos e as bonecas, elas podem realmente gerar essa conexão que eu mencionei. E quando você consegue isso, é o que eu te falei, você consegue passar o valor do seu produto. E quando a gente consegue passar o valor do nosso produto, a gente abre várias oportunidades. A gente abre a oportunidade de conseguir se satisfazer com o produto que a gente está oferecendo, né? A gente abre a oportunidade do sucesso do nosso negócio. A gente abre a oportunidade de transformar a vida das pessoas através, né, dos nossos bonecos e das nossas bonecas. Então, é realmente poderosíssima essa conexão. Por isso que eu deixei esse ponto para o final, para que você pudesse realmente entender, né, como essa conexão ela pode gerar tantas outras oportunidades. Eu poderia também citar várias outras, mas eu não quero assim me estender demais na aula para a aula não ficar uma aula muito, né, extensa, tá? Eu vou dar só um resumo do que a gente viu então. A gente viu a importância que um boneco, uma boneca tem, o quanto esse produto ele é poderoso, ele cria oportunidades gigantescas para a gente, porque ele é o produto mais procurado dentro do artesanato em feltro e gera conexões afetivas poderosíssimas, tá? E na próxima aula, tá? Você vai descobrir como você também pode se tornar uma expert na confecção desse produto, na confecção das bonecas e dos bonecos de feltro. E eu também já vou disponibilizar na nossa próxima aula o molde que a gente vai trabalhar, né, na nossa harmonização facial de bonecas. E agora eu queria te pedir para deixar aqui abaixo do vídeo um comentário dizendo o que você tem achado aí do workshop, o que você achou dessa aula em específico, se ela realmente abriu seus olhos, né, para as oportunidades que podem ser geradas, né, através da confecção de bonecas e dos bonecos de feltro. Então, vai ser muito importante para mim, né, esses comentários. Eu vou fazer o máximo para poder responder todos eles, tá bom? Então é isso. Eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo grande.